Obrigado, Arlen, pelas informações. Portanto, os deputados federais de Rondônia ainda não assinaram essa PEC. E a gente trata sobre esse assunto agora, minha amiga Ellen Paiva, com quem tem conhecimento na área do direito, não é isso? Pedro Costa, seja bem-vindo. Viu o Povo na TV. Pedro, advogado, vai conversar com a gente, explicar para talvez você que esteja em casa, esteja confuso com tudo isso, muita informação de uma vez só, né, doutor? Isso. Acontece. Mas essa carga horária 6 por 1 é do cotidiano de 90% dos brasileiros, né? E tudo isso começou, essa história toda dessa PEC foi toda levantada por conta de um rapaz que começou a reivindicar isso, Diego, nas redes sociais, através do TikTok. Uhum. E ele começou a reivindicar, colocando ele como o ponto de vista principal, que ele estava cansado de trabalhar, e colocou toda a carga horária dele, e uma galera começou a se atrair por aquele assunto, porque se identificou, e aí compraram essa causa que virou, inclusive, um movimento, né, doutor? Chamado Movimento Vida Além do Trabalho. É um movimento que trata muito sobre quais são as condições do trabalhador após o trabalho, né, o período de trabalho. Mas focando a PEC, basicamente, o que a PEC vem trazer? Atualmente, a Constituição brasileira define que, semanalmente, você, trabalhador, pode trabalhar 6 vezes por semana e descansar uma, que normalmente, preferencialmente, é aos domingos. Às vezes é alterado para segunda, terça, acontece isso muito nos trabalhos, nos CLTs que trabalham no shopping. Essa PEC ela é muito simples, muito prática, muito objetiva e ela vem alterar o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Ela vem definir o seguinte: olha, você que trabalha 6 por 1, 6 dias úteis e folga uma, essa folga é remunerada, agora terá direito a trabalhar 4 dias úteis e folgar 3. Então, essas 3 folgas seriam 3 folgas remuneradas. Mas como isso impacta na vida prática do trabalhador no cotidiano, né, no dia a dia? Basicamente é o seguinte: você que trabalha 5 vezes e folga 2, você terá um aumento de mais um dia, né, basicamente, e você terá que continuar, se você continuar trabalhando nesses 3 outros dias, você terá uma hora extra frente aos dias trabalhados. Então, vamos dizer o seguinte: para os empregadores e para os comerciantes, vai ter um impacto considerável, dependendo da quantidade de pessoal que ele tem, porque ele terá que pagar uma hora extra para os trabalhadores se quiser continuar a rotina padrão atual. Mas, se não quiser, ele vai ter que fazer uma gestão de pessoal para organizar melhor essas coisas. Mas, basicamente, a proposta ela vem com o intuito e ela busca uma melhor saúde do trabalhador, uma saúde psicológica e uma saúde física. Conforme a proposta, a deputada Érica Hilton, ela define que existem vários estudos que melhoram a questão do burnout, sobre uma maior quantidade de vida que você adquire quando você tem mais possibilidade de fazer outras coisas além do trabalho, como se dedicar à igreja, à própria família. Tem vários aspectos nesse sentido de benefícios ao trabalhador. Para o empresário, a gente tem uma visão um pouco mais na questão do capital, porque vai ter que desembolsar um valor um pouco maior, porque esses dias, vamos dizer que você pega uma folga de sexta, sábado e domingo. Esses 3 dias será pago em dobro o seu dia trabalhado. É como se trabalhasse domingo. Hoje, quem trabalha domingo, na folga... Tem as horas extras 100%, né? 100%. Hoje, domingo, é 100%. Mas, esses outros 2 dias que iria acrescentar, também seguiria a mesma ordem do domingo. 100% aqui, 100% aqui. Então, quem quiser... Pesa, né? Pesa para o empresário. Mas a gente tem sempre a questão dos interesses, né? Sim. Eu tenho um trabalhador de um lado, buscando uma melhor qualidade de vida, e o empregador buscando as questões empresariais comuns do dia do trabalho. Doutor Pedro, do ponto de vista jurídico, vamos lá, para essa PEC ser aprovada, pode ser feito pelo decreto do presidente ou tem que tramitar realmente na Câmara dos Deputados? Porque surgiu a informação que o próprio presidente pode fazer por decreto isso. Do ponto de vista jurídico. Então, a CLT ela define vários aspectos que o presidente da República pode definir em decreto. Nesse caso, poderia sim o Estado, por meio do presidente da República, definir por decreto uma redução. O problema é que teria alguns impactos e alguns benefícios e algumas situações tributárias que iria
impactar de uma forma muito pesada. Nisso, a proposta da PEC não iria sofrer os mesmos impactos que o Executivo definiria por meio do decreto, percebe? Tanto que o presidente da República poderia definir, ele poderia propor essa PEC. Só ele, somente, porque a deputada Érica Hilton, ela está adquirindo 1/3 dos votos da Câmara para conseguir o início do projeto, que são os 171 votos, assinaturas, né? São deputados, que já adquiriram 190. Sim. Ela precisa de 71 para iniciar. O presidente da República poderia, logo de pronto, sem precisar da assinatura, poderia propor. Mas, pelo que parece, no próprio movimento do Executivo Federal atualmente, ele meio que está um pouco distante desse assunto. Ele disse que vai deixar mesmo o assunto da Câmara para a Câmara, não vai se envolver muito. Isso é um assunto polêmico demais, porque mexe com toda a CLT, inclusive nas férias, em tudo, porque daí você tendo folgas, as férias também serão mexidas, isso tudo também vai ter um negócio diferenciado aí no bolso de quem recebe, de quem paga, é uma vasta discussão. Tem um impacto financeiro considerável, depende muito das empresas, depende muito da gestão, mas tem um impacto financeiro considerável. Mas é aquela coisa, como eu entendo, as mudanças jurídicas, elas vêm com vários interesses, vários objetivos, várias situações que vêm impactar nosso dia a dia. Nós estamos adaptados à escala 6:1, no caso muito 5:1, 5:2, né? É uma nova proposta. Eu, advogado, Pedro Costa, não compreendo que essa PEC seja aprovada da forma como está. Pode ser que, se ocorrer uma alteração, pode ser que ela seja aprovada de 5:2. Seria 5. Seria meio que consolidar. O funcionário público ali, porém com horário esticadinho, né? Trabalhar o dia todo e folgar seria a mesma sábado, linha do servidor público, explicando de 5 dias para 2. Para o nosso telespectador, os trâmites, né, como que se dá o rito, o processo. Foi feita a assinatura dos 190 deputados e aí, a partir de agora, o que deve acontecer? Vai para alguma comissão? Já vai para o plenário deliberar esse assunto? Não. Vai para o CCJ fazer análise constitucional dessa PEC, que, repito, é uma PEC muito resumida. Ela só vem alterar o inciso 13 do artigo 7º. Ela não tem mais nada, que altera nada. Só isso. Altera o artigo 7º, o inciso 13 do artigo 7º, trocando de 44 semanais para 36 e definindo que a carga horária padrão são 4 dias úteis de trabalho, né? E, automaticamente, os outros 3 seriam os intervalos. Aprovado, no momento que é proposto a PEC, ela se direciona para o CCJ. O CCJ faz análise constitucional, tem uma votação, passa pelo CCJ, vai para o plenário. O plenário vota 2 vezes sobre a mesma PEC. Tem que passar por 2 votos na mesma casa. Passou por 2 votos, que tem que passar por 3/5 de todos os deputados, que ao todo seriam 308 deputados federais, que tem que aprovar. Passou, vai para o Senado. O Senado passa mais 2 votos, 2 sessões de votos, com também 3/5. Que no caso do Senado, seria 49 senadores que têm que aprovar essa PEC. Aprovou 49 na primeira votação, 49 no segundo, e não teve alteração dessa PEC, ela é sancionada. Ela nem passa pelo presidente da República. O governo, um dos ministros, eu estava vendo ontem, que um dos ministros, o senhor falou agora há pouco, o governo está distante. Um dos ministros não tem boas expectativas com relação à aprovação na CCJ, pelo fato de que uma das membras da comissão é uma deputada bolsonarista. O senhor acredita que passa pela CCJ, doutor? Aí, assim, constitucionalmente não existe nada que barre, mas é uma análise político-constitucional da CCJ e da Câmara. Eu acredito que nessa comissão da CCJ vai ser um momento oportuno também, né, para debater esse assunto com o Ministério Público do Trabalho, né, com as entidades representadas. É muito interessante o movimento que essa PEC está tendo, porque por mais que ainda esteja no início, ela está movimentando uma nova forma de enxergar o trabalho para os próprios trabalhadores. Sim. E uma compreensão de que eu sou além do meu trabalho. Eu vivo para a igreja, eu vivo para minha família, para minha saúde, porque tudo isso começou exatamente pela saúde mental de uma pessoa que já estava, por exemplo, estava na sua folga de trabalho, e aí a supervisora pediu para que ele chegasse um pouco mais cedo no outro dia.
E ele ainda estava na folga dele. E mesmo assim ela já estava pedindo para que a cabeça dele já raciocinasse que no dia seguinte, que é o dia do trabalho dele, ele chegasse mais cedo. Ele falou, peraí, até onde eu tenho que estar 100% para a minha empresa, o meu trabalho? E a minha vida? E o meu mental? Entendeu? E aí tudo isso fez com que ele movimentasse isso nas redes sociais para que a Érica chegasse nesse ponto e colocasse todos nós, inclusive trabalhadores e empresários, a pensar um pouquinho na saúde realmente de cada um de nós. Porque se a gente só se matar de trabalhar, a gente não vive, a gente só sobrevive e a gente não está 100% disposto a nossa vida social, porque a gente está doente. E isso é dentro de todos nós, não é à toa que uma nação está depressiva, com ansiedade, e a doença milenária aí que vai para frente por conta de muito trabalho exaustivo e pouco salário. Porque se a galera recebesse bem, elas iam conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Muito que melhor. É o que no Brasil não acontece. Isso. Muita gente recebe bem mal. Quem recebe bem aqui no Brasil são os políticos, diga-se de passagem, né? Doutor, e aí a gente está falando do CLT. No caso, os prestadores de serviço entrariam também? O prestador de serviço? Que não é ligado, por exemplo, ao CLT, terceirizados? que não tem carteira assinada? Então, tudo vai definir muito da relação contratual ou a relação jurídica que você está definindo. No caso dos prestadores de serviço, eu tenho uma gama de outros contratos, como os terceirizados de serviços públicos, terceirizados de outras áreas de serviço, mas vamos pegar aqui uma pessoa que trabalha como terceirizado. O terceirizado segue a mesma linha de CLT, só que em vez de quem paga essa pessoa não é a pessoa que ele presta o serviço, e sim uma outra empresa, a qual tem uma relação jurídica com a pessoa, e eu presto o serviço para ele, mas quem me paga é o terceiro. Certo. Então, essa é a questão do terceirizado. Qualquer outro prestador de serviço, se for micro e pequena empresa, segue o rito de lá. Se for qualquer outro tipo de contrato, segue as situações contratuais. Então, eu só tenho essas exigências definindo a questão vinculada à CLT. Quando eu estou vinculado à CLT, eu tenho essa regra padrão. Se eu estou fora da CLT, eu vou seguir a lei especial que vai regular a relação jurídica desse serviço. Né? Sabe por que eu estou falando isso, Ellen? Porque assim, a gente sabe que é ligado à CLT. Porém, o que a gente vê muito hoje no serviço público é o seguinte, muitos gestores, eles estão optando pela terceirização de algum serviço, como, por exemplo, a saúde. Aí, o que o prefeito faz? Ele contrata uma empresa, essa empresa vai ter que oferecer os profissionais para fazer aquele serviço, e esses profissionais, querendo ou não, eles vão se encaixar dentro disso? Vai, porque para eles aplica CLT. Mas a minha relação não é com o público, minha relação é com o particular. Com o particular. E aí o público tem relação particular. Isso. Então, para mim se aplica, mas quem vai pagar, deixar de pagar, calcular tudo, é o particular, que depois ele presta conta com o público. Entendeu? Mas a minha relação é CLT. Sou terceirizado, minha relação é CLT, portanto, vai ser aplicado essa sistemática toda. Mas eu acredito que alterando a Constituição, que isso aqui é uma PEC constitucional, Sim. é uma emenda constitucional. Então, alterando a Constituição, vai invariavelmente ter impactos em outras searas, como no próprio serviço público. Sim. Né? Porque essa alteração ela entra num artigo extremamente importante da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais, que abrange a máxima dos trabalhadores. Então, de forma direta, pode ser que não impacte alguma relação jurídica imediatamente, mas posteriormente, uma alteração jurídica pode definir, aplica-se também a tal vínculo empregatício ou vínculo trabalhista, a mesma máxima do inciso 3º do artigo 7º. Aí vai se aplicar tranquilamente, porque ela tem um impacto conceitual muito forte, é a nossa Constituição, né? É a nossa Carta-Mãe. Então, alterando lá, ela vai alterar de forma direta quem está vinculado à CLT e de forma indireta quando houver alterações das leis especiais, que eu acredito que fortemente vai adotar o que a CLT fala. Percebe? Ou seja, é uma discussão que não acaba aqui, mas pelo contrário, está apenas conversando, muita coisa ainda vai acontecer e a gente vai continuar discutindo. E essa PEC ainda pode passar muito tempo girando na Câmara e depois girando no Senado. Se for aprovado na Câmara, a gente vê que tem um movimento muito forte contra, né? Pró, a gente tem um movimento a favor, contra, a gente tem um movimento a favor. Infelizmente, essas temáticas elas são abraçadas por situações polarizadas, né? E acaba virando aquela meio que debate de esquerda, político, direita, esquerda, direita. Mas é uma coisa que impacta a vida do trabalhador diretamente. E lembrando que, além dessa PEC, outros temas, outros projetos que se referem a esse mesmo assunto estão parados lá.
Já estão parados lá. Porque o que eu vi ontem é que muitos deputados não têm, de repente, né, peito aí para tratar sobre esse projeto, né? São alguns projetos impopulares, uns não querem se desgastar, então, ou seja, tem muitos projetos que não avançaram, viu, doutor? E a gente também tem que considerar que o Trump ganhou nos Estados Unidos agora. E uma onda na linha dos posicionamentos que ele segue acaba invariavelmente abraçando o mundo inteiro. Então, eu acredito que essa proposta ela vem justamente no momento que os ventos estão mudando para um outro caminho. E eu acredito que essa proposta possa, se for aprovada, vai ser alterada e possa passar um bom tempo lá. Mas, basicamente, quando eu vejo sobre essa proposta, a primeira coisa que me vem na cabeça é aquela típica frase, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Basicamente, essa é a mesma linha, só que não é na visão empresarial, é na visão do trabalhador. Tempo é dinheiro. Essa PEC vem dizer, de fato, tempo é dinheiro, mas também é vida, é saúde, é psique, é família, é religião, percebe? A gente quer agradecer, né, Com certeza, muito obrigada. E já deixar o convite para próximo, porque com certeza esse assunto ainda a gente vai conversar muito sobre, até porque é algo discutível e o que você falou vai ficar marcado aqui. Que isso tudo vai está acontecendo e vai deixar com que nós, trabalhadores, possamos pensar mais no nosso trabalho, na nossa saúde e também os empresários também possam pensar Essa um pouco mais. Essa jornada de trabalho nossa tem que ser revista, né? Acho que de todo o Brasil, né? De fato tem que ser. Gente, eu quero agradecer muito estar aqui e estou à disposição para qualquer outro convite, porque essas situações que lidam no nosso dia a dia impactam muito a gente de forma direta ou indireta. Desde as ações judiciais que eu entro, que vai impactar de forma direta, às pessoas que a gente conhece. Eu já trabalhei como CLT uma vez, então, tipo assim, eu sinto também como é estar no lado de um e de outro, com esses impactos que sentem um lado e outro, mas a gente tem que ponderar o que é importante para o Estado brasileiro agora. O que é interessante para o Estado? Lucro ou a saúde? Isso ou aquilo? Ou de alguma forma ou outra, dá para colocar na balança os dois e equilibrar, né? Para não sair nem ruim, nem... Sopesar os interesses, não dá nem a lá, nem a cá. Bora botar o meio do caminho. É isso. Vamos ver o que isso vai dar. Obrigado, doutor Pedro Costa. É isso, obrigada. Muito obrigado, gente. Valeu. E já deixando o recado para o Pedro Costa, doutor advogado, e todos vocês que estão nos acompanhando,